Salve galera, passando aqui para conversar novamente sobre história e arte. E antes do vídeo começar, trocar uma ideia aqui com vocês, né? No último vídeo passado eu abordei aqui uma biografia de um artista, né, a Jack Lane, onde a exposição, né, as suas obras se trata de um assunto bem polêmico, né? Algo bem delicado, assim por se dizer, né? E assim, tive essa troca de ideia, né, com alguns amigos e afins. Todo mundo entendeu o contexto do vídeo, mas eu queria ressaltar aqui que o intuito do canal é de fato abordar tudo que foi envolvido à arte, né? E, bom, o porquê de abordar somente arte e afins? Porque eu sou um neurodivergente diagnosticado e o que acontece? Eu tenho um hiperfoco em arte, estudar arte, né? Isso é uma coisa meio assim, mas é desde novo. Então, assim, enquanto os meninos da nova geração, Farma, Áurea, essas coisas, na minha época, assim, eu tinha esses olhares quando eu tava na quinta série e vi uma pintura rupestre, né, passando no livro de ciência, história, ou algumas pinturas antigas da época da colonização. Então, assim, desde o início, assim, da minha vida que eu tenho esse olhar com a arte, né, com fatores que envolvem ela. Então, assim, como é algo que é o meu hiperfoco, é a minha paixão, então eu já estudei desde o princípio, desde a pintura rupestre, desde as esculturas de Michelangelo, desde os trabalhos de Dalí, dos trabalhos de Da Vinci, e por aí vai, né? Então a arte é um conteúdo que quanto mais a gente estuda, mais a gente observa, né? Eu tenho essa frase assim que eu escrevo, que a arte é como se fosse um colírio, né, para nossas retinas. Então, quanto mais a gente pinga o colírio, mais a gente consegue absorver mais, observar mais o mundo, né? E é o que dá mais fascínio para mim na arte, é isso, né? Então, seguir na mesma proporção do último vídeo, que é algo transgressor, que é algo intenso, né? Que é algo diferente pro nosso olhar, né? Eu trouxe aqui algo profundo. Eu fiz um iceberg dos artistas de arte contemporânea com suas obras complexas e, enfim, diferenciadas, pra gente poder aprofundar mais nesse mundo maluco que é a arte, né? Então, espero que curtam. Se não são inscritos, se inscrevam. Vão estar sempre postando aqui coisas relacionadas a esse tipo de coisa. E é isso, vamos pro vídeo. E bom, o primeiro artista, bem no comecinho da superfície aqui do iceberg, é um artista brasileiro chamado Vic Muniz, nascido em São Paulo em 1961. O artista ficou muito famoso por criar obras de arte com materiais recicláveis, chocolate, açúcar, brinquedos, e até mesmo desenhar formas e desenhos em comidas onde o próprio artista estava comendo. E bom, o artista faz esses desenhos e em seguida ele fotografa, né? Criando assim uma obra permanente, né? O artista teve uma passagem muito importante também fora aqui do país, com trabalho sendo representado até mesmo pela Tate Modern. Então o artista ele trabalha com esse intelecto, né, de fazer a mente do telespectador pensar, né, o que é isso que eu estou observando, né? Que material é esse que eu estou vendo e como é que eu consigo enxergar desenho através disso? Domingo. Agora me conta sobre essa exposição, de onde nasceu a ideia de fazer essa exposição, onde é que começa tudo? Cara, começa talvez com uma criança de 7 anos que não sabe escrever e começa a desenhar. Aí tem uma série de acontecimentos, né, que faz com que muitos anos mais tarde, num país diferente, e essa criança que cresceu na periferia de São Paulo, pobre,
se descubra capaz de poder ter uma carreira no mundo das artes. Essas imagens aqui, à primeira vista você olha, o que é isso? Essa aqui, por exemplo, é o Frankenstein? Isso. Ele foi feito de Caviar. caviar. Gente! Isso aqui é o complemento, né? Eu fiz aquelas divas ali de diamantes, eu fiz diamantes reais, né? Sabe o que é legal, cara? Você tá vendo caviar, diamante, lixo, né? São vários materiais, né? E eu não faço isso pelo material. Eu faço isso pela experiência, pelo processo que esse material vai me levar a viver, entendeu? Cada material te coloca, você é um artista diferente. Isso aqui é chocolate. É ao passo que, por exemplo, algumas obras como aquela, né, é capaz, você tem que levar meses para ser realizada, aquilo é sobra de papel de estúdio. Com o que eu faço, aquilo é Tóquio. É só pedaço de papel pintado ali, não tem nada que realmente vem de uma foto real da cidade. E o interessante do artista Bic Muniz, eu diria que é isso, né? Essa facilidade de utilizar de diversos objetos, né? Sendo ele desde o mais caro possível até o mais barato, como algo reciclável mesmo, achado no lixo, onde ele traz essas complexidades de materiais, né? E não somente trazendo isso como uma obra abstrata, mas uma obra que a gente, com o nosso próprio olho nu, consiga observar um rosto, consiga observar alguma coisa figurativa, né? Sem ser somente algo completo abstrato, né? Mas que a gente consiga observar de fato algo. Então, esse é o primeiro artista da superfície. O segundo artista aqui desse iceberg, começando a ficar mais profundo esse oceano, a gente se trata de tinta em tela, né? Começando a ver pinturas. O artista se chama Francis Bacon, foi um dos artistas mais influentes e impactantes da arte moderna. Ele nasceu em 28 de outubro de 1909, em Dublin, na Irlanda. E sua obra ficou muito famosa pelas imagens intensas, distorcidas e emocionais que exploravam o sofrimento humano, a solidão, o medo e a violência. O artista teve uma infância difícil com seu relacionamento com o pai, então ainda jovem ele saiu de casa e viveu nas cidades como Londres, Berlim, Paris, onde encontrou um contato com a arte moderna e começou a se desenvolver seu estilo, começando a se expressar. Apesar de não ter formação acadêmica tradicional em pintura, ele se tornou um artista extremamente original e importante para o cenário da arte moderna. E a obra do artista realmente é algo que você observa e é como se você conseguisse olhar com seus próprios olhos a tortura, o medo, né, o sofrimento, esse expurgo, né, de dor. É quase como você assistir, por exemplo, um filme de terror, o próprio Hellraiser, e ver o que aqueles cenobitas fazem, né, com as pessoas, assim, em sentido de dor, né, trazendo o ápice desse sentimento que é a dor e o sofrimento. É algo realmente muito intenso. E ainda mantendo o mesmo tema sobre arte moderna e pintura em tela, o próximo artista aqui do iceberg é o Mark Rothko. Foi um dos artistas mais importantes também da arte moderna, assim como Francis Bacon, e um dos principais nomes também do expressionismo abstrato. Ele nasceu em 1903 na Letônia e migrou ainda criança para os Estados Unidos com sua família, fugindo ali da perseguição contra os judeus no Império Russo. A pintura de Rothko marcou muito, pois ele foi um grande criador de uma forma, né, de se pintar a tela. Ele fazia painéis imensos, muito grande mesmo, onde ele fazia dessa forma inovadora de pintar as telas na diluição, né? Então é possível ver em diversas de suas telas esse contraste, né, de cor e diluído, né, de cor e a parte que é quase como borrada, né. O artista ele sofria bastante constantemente com problemas de transtornos mentais, como depressão, e a arte foi um grande movimento, eu acredito, para o seu processo assim de vida.
E o artista, ele tinha uma especificação muito rigorosa para as pessoas que fossem observar as obras dele, né? O artista, ele acreditava criar portais através de pinturas, né? Então ele criava pinturas muito grandes e deixava como uma regra, né? Assim eu diria, que a pessoa que fosse ver sua pintura, que enxergasse ela através de uma distância de quase como 15 centímetros. Algumas outras escritas falam entre 45 centímetros, enfim, mas algo bem próximo, pois assim dá uma sensação para o nosso olhar que a gente estamos de frente para algo muito grande, né? Em vez de enxergar de longe e ter uma visão completa, enxergando de perto a gente consiga expandir de fato essa opção, né? Vamos imaginar, né? E ainda que mantendo o ritmo da arte moderna, só que saindo um pouco agora da tinta e tela e sim indo para o mundo das esculturas, né? O próximo artista aqui do iceberg é um artista suíço, não sei se vou pronunciar certo, como Alberto Giacometti. Foi um dos artistas mais importantes e influentes também da arte moderna no século XX, né? Ele nasceu em 1901, na Suíça, em uma família já de artistas. Seu pai era pintor e desde muito novo ele se interessou pela arte, né? Ele estudou desenho, pintura e escultura, mas foi na escultura que encontrou sua linguagem mais marcante. O artista ficou mundialmente famoso pelas suas esculturas, né? Muito ali ligado ao período pós-Segunda Guerra Mundial, né? Com suas figuras humanas extremamente finas, né? Alongadas, solitárias, né? Onde retrata bastante a questão do existencialismo, né? Aquele sentimento da solidão, né? E muito influenciado pela filosofia, né? De pensadores como Jean-Paul Sartre. O artista se destaca, além da tela e tinta, com suas grandes e fascinantes esculturas. E eu achei interessante trazer as esculturas aqui do artista, desse grande artista, para dar esse descanso, né, visual assim da pintura, da imagem. Eu acho que a escultura ela é muito interessante para poder romper, né, esses aspectos visuais para o nosso olhar. E agora saindo da arte moderna e partindo para a arte contemporânea, que tem essa diferença, talvez eu possa até fazer um vídeo sobre. A próxima artista, Tracey Emin, é uma das artistas mais conhecidas, controversas e influentes na arte contemporânea. Ela nasceu em 1963 em Londres, mas cresceu na cidade costeira de Margate, na Inglaterra. Sua vida pessoal foi bastante difícil, marcada por diversos traumas, pobreza, violência e relacionamentos tóxicos, né? A artista ficou muito famosa ali na década de 90 e também por fazer parte de grupos, de movimentos artistas britânicos que revolucionou a arte contemporânea com esse tipo de obra provocativa, né? Pessoais e muitas das vezes chocantes, que é realmente o intuito das obras. E a obra da artista ela se resume na autobiografia dela própria mesmo, e vulnerabilidade e confissões, né? Ela trabalha com desenho, pintura, vídeo, bordado, instalação, escultura e quase sempre utilizando experiências íntimas da própria vida dela como tema das suas obras. E mantendo aqui o tema de arte contemporânea e artistas mulheres, a próxima artista se chama Marina Abramovic. Uma das artistas mais conhecidas, não tem como fazer essa lista e não ter artista, sem sombra de dúvida, é uma coisa que passa distante. Então é uma das artistas mais importantes e influentes da arte contemporânea, especialmente no campo da performance artística. Ela nasceu em 1946 na antiga Luzgóvia, em uma família ligada ao regime comunista do país. Sua infância foi marcada por disciplina rígida, controle familiar e sentimentos de isolamento, experiências que mais tarde influenciaram bastante na sua arte. Abramovic começou sua carreira nos anos 70 e rapidamente se destacou por usar o próprio corpo como principal ferramenta artística.
Suas performances exploravam limites físicos e emocionais, colocando em discussão temas como dor, resistência, medo, vulnerabilidade, a relação entre artista e o público e a presença humana como obra. A artista foi realmente a inspiração para a criação desse vídeo. A Marina foi um dos primeiros relatos assim dentro do mundo contemporâneo que eu estudei e eu fiquei chocado, assim, realmente me veio esse sentimento de tipo, cara, a arte é coisa além da tela e da pintura, né? Eu me lembro de novo descobrir o seu trabalho e de ficar embasbacado, assim, de como é que o ser humano tinha coragem de fazer aquilo. E é isso, até hoje eu ainda me indago aí sobre isso. Eu acho que é um trabalho realmente movido a muita coragem.